vez em quando algum assunto fica muito debatido nas redes sociais que falam sobre livros, e eu sempre acho que quando isso acontece é uma boa oportunidade da gente discutir um pouquinho a mais alguns temas importantes e que estão relacionados aí ao mundo dos livros. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e a gente fala sobre a questão da vez, sobre a polêmica da vez, que é a questão da leitura dinâmica. Se você está chegando por aqui agora, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e divulgar o canal aí para quem gosta de literatura, porque isso sempre ajuda mais gente chega por aqui. Esse assunto sobre leitura dinâmica e que ao mesmo tempo se relaciona com outros assuntos relacionados a uma certa pressa por ler, uma certa urgência por ler, e isso vai piorando, porque inclui aí uma questão de competição em relação a quem lê mais ou quem que produz conteúdo na internet e que lê mais. Isso está sempre relacionado com uma pressa muito absurda e não tem nenhum sentido. Para onde que esse pessoal está indo aqui, está com tanta pressa, está correndo tanto? Não tem sentido você querer transformar uma coisa que é para ser prazerosa, ou que é para ser produtiva, ou que é para te ensinar coisas, que é você ler, e que acaba se tornando uma coisa de eu preciso ler muito mais livros que a outra pessoa, ou eu preciso ler muito mais livros do que eu li ano passado, numa pressa que não tem nenhuma justificativa. E dessa vez essa discussão volta à tona por meio aí de uma pessoa que fala sobre livros na internet e que acabou falando sobre leitura dinâmica, e como ela falou, deu exemplos em livros literários, a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, o que ela chama de leitura dinâmica é uma estratégia de leitura para que tem como objetivo você usar alguns mecanismos, algumas estratégias para você poder ler um pouco mais rápido, ler de forma dinâmica. E ela fez isso aí a partir de um vídeo que ela começou, que ela ficou com um propósito aí de ler 3 ou 4 livros num dia, um negócio assim, e depois ela volta a falar sobre isso, que era uma coisa que era produtiva para ela e que fazia assim para ela, e a gente aproveita e fazer essa discussão. Bem, a gente pode pensar sobre a leitura dinâmica e sobre uma certa pressa por ler a partir de duas perspectivas, ou de dois grandes objetivos de leitura. É claro que a gente vai ter outros objetivos de leitura, outros propósitos de leitura, outras razões para ler, mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ler por conhecimento e ler por fruição. O conhecimento é toda a leitura que a gente faz para adquirir conhecimento, como objetivo direto de adquirir conhecimento. E a leitura de fruição está relacionada aí majoritariamente à leitura literária, que é uma leitura que a gente faz com propósitos diferentes, mas que não tem um sentido puro e direto em relação ao aprendizado. Tem a ver com uma apreciação vagarosa de uma arte, ou de um produto artístico, ou de um objeto artístico, assim como a gente faz quando a gente está olhando um quadro, ou quando a gente está ouvindo uma música que a gente gosta. A ideia não é aproveitar aquilo com pressa. Mas vamos falar um pouquinho sobre leitura por conhecimento e sobre por que eu acho que nem para conhecimento a leitura dinâmica ela funciona. Bem, quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de um processo que é sempre vagaroso. Aprender qualquer conhecimento que seja novo, ele sempre vai nos movimentar e sempre vai nos deslocar, no sentido de que ele sempre vai ser lento. A gente pode obter uma informação rapidamente, mas um conhecimento ele vai ser sempre vagaroso. É por isso que na maior parte das vezes a gente gosta de ficar nos nossos temas confortáveis. Então, se eu gosto mais das ciências humanas, é comum que eu me interesse mais por tudo que tem a ver com as ciências humanas, justamente porque para um conhecimento ser aprendido, ele precisa se vincular com outros conhecimentos que eu tenho anteriormente. Então, se eu quero estudar sobre um determinado tema, sobre história do Brasil, então é muito provável que eu já saiba coisas sobre a história do Brasil e aquilo vai me vincular com conhecimentos que eu tenho anteriormente. Então, esse conhecimento novo que eu estou aprendendo, ele vai ser lento, mas ele vai ser mais rápido do que um conhecimento completamente novo. Quando eu estou aprendendo um segundo idioma, por exemplo, aquilo vai ser cansativo e quase fisicamente cansativo, justamente porque aquilo é um conhecimento novo de fato que eu não consigo vincular com conhecimentos que eu tenho anteriormente. É muito difícil a gente aprender coisas muito novas, porque um conhecimento, para ele ser aprendido de fato, ele precisa se vincular com conhecimentos que eu tenho anteriormente. Então, nesse caso, a leitura dinâmica, ela também é muito pouco produtiva, porque se você está lendo muito rapidamente, você não tem esse tempo para fazer vínculos com seus conhecimentos científicos anteriores, ou você não tem esse tempo para fazer vínculo com seus conhecimentos de mundo, com seu saber de mundo anterior. Então, se você não está tendo esse tempo, você muito provavelmente não está aprendendo aquilo, ainda que você possa estar obtendo algumas informações, e que eu duvido muito que vão ficar retidas na sua cabeça por muito tempo, porque você está aí lendo com pressa, lendo muito rápido.
justamente porque a estratégia de leitura dinâmica específica que ela está discutindo envolve você meio que eliminar as palavras que não são essenciais de uma oração e focar nas palavras-chave e fazendo um contínuo entre essas palavras-chave, porque de alguma maneira isso vai fazer sentido. Eu acredito que com um certo treino e com você exercitando isso, você de fato consegue pegar um parágrafo e consegue sintetizar e olhar para aquele parágrafo, para as palavras-chave daquele parágrafo de maneira muito rápida e você consegue transformar aquilo em alguma coisa inteligível. Só que entre você transformar aquilo em uma coisa inteligível e uma coisa que faça um certo sentido e aquilo ser conhecimento, tem um passo muito grande que a leitura dinâmica com certeza tira de você, justamente porque você não vai ter tempo para fazer esse amadurecimento que você precisa fazer daquela informação para que aquela informação se torne conhecimento. E a gente também pode pensar em como esse exercício está sendo aplicado para a leitura de fruição. E ela dá alguns exemplos de como ela vai cortando palavras que não são essenciais, ela vai focando nas palavras essenciais e ela vai construindo um sentido para aquele texto, ela vai construindo um sentido para aquilo que está escrito ali a partir de uma leitura muito rápida que envolve na associação das palavras-chave que estão naquele texto. E quando a gente pensa nisso sendo aplicado para a leitura literária, é ainda pior do que para a leitura de conhecimento, porque não tem nenhuma razão para esse exercício, não tem nenhum efeito para esse exercício e não tem vantagens na prática desse exercício. Quando o Roland Barthes, que é um estudioso da literatura, fala sobre a leitura de fruição, ele está falando justamente numa leitura que pode te provocar ou pode te contribuir para construir uma série de benefícios ou uma série de ganhos, mas que necessariamente para que esses ganhos acontecerem ou para que esses benefícios acontecerem, eles vão precisar de uma certa disposição e essa disposição, entre outras, é uma disposição de tempo. Justamente porque a leitura literária ela pode te provocar alguns benefícios, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas não estou achando nenhum equivalente. A leitura literária ela pode te provocar ou ela pode te oferecer uma série de benefícios e que podem ser mais diretos, como por exemplo o desenvolvimento da criatividade, o desenvolvimento da memória, o desenvolvimento de uma capacidade inventiva, porque você precisa construir junto aquela história ali com o autor. Então o autor te dá um livro, ele te constrói um livro, mas você precisa inserir os seus elementos, inserir a sua história de mundo, inserir os seus conhecimentos anteriores, inserir os seus conhecimentos prévios, para que aquela leitura vá ganhando novos sentidos e para que aquela leitura vá fazendo um sentido que ele vai ser particular para você, porque ele vai ser um sentido único que vai ser construído a partir dos seus referenciais e que são seus, não são de mais ninguém, são seus referenciais que fazem parte da sua história. Então, necessariamente, a sua capacidade inventiva e imaginativa e a sua criatividade vão sendo ampliadas justamente porque você está estimulando ali por meio de uma história que você vai construindo junto com o leitor, a partir necessariamente dos dados que ele foi te dando ali. E a gente pode pensar em outros ganhos, como por exemplo, a capacidade de você analisar eticamente uma situação, de você avaliar eticamente uma situação. E aqui é importante a gente ressaltar que a literatura ela não tem uma função pedagógica, ela não tem uma função educativa, mas a literatura, um livro literário, ele contém personagens e esses personagens eles contêm características positivas e negativas, morais e imorais, certas e erradas, éticas e antiéticas. E esse personagem, quando a gente tá lendo ele, quando a gente tá observando ele, a gente vai novamente dialogando com a nossa história e com os nossos próprios valores. Então a gente vai conseguindo ponderar situações que estão ali no livro, a gente vai conseguindo ponderar essas situações a partir dos referenciais que a gente tenha, a partir dos valores e das regras de conduta que a gente tem especificamente, novamente, a partir do que seja válido, do que seja relevante para a gente mesmo. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Bakhtin, que é um filósofo da linguagem, que ele diz que a literatura, ela possibilita isso pra gente de uma maneira muito especial, justamente porque quando a gente olha para um personagem, ele parece muito com uma pessoa, mas a grande diferença de uma personagem para uma pessoa é que uma pessoa, ela tá sempre em construção. Então, quando a pessoa, ela tá no mundo, ela tá sempre se modificando, ela tá sempre atualizando os seus valores, os seus comportamentos, enfim, tá atualizando a si própria enquanto sujeito, enquanto que o personagem ali, ele é um todo acabado. E esse todo acabado permite que a gente visualize o que ele chama de o início e o fim de uma pessoa. Então, é como se a gente visse uma pessoa no seu modo integral, porque só a arte pode proporcionar isso pra gente, só a literatura pode proporcionar isso pra gente, porque eu tenho um sujeito ali de fato, um ser humano ali, um personagem que representa um ser humano, mas esse ser humano, ele tá estável, porque
ele tem, ou ele é, ou ele está exatamente como o autor colocou, e por isso é mais fácil a gente conseguir dialogar com coisas que sejam importantes pra gente, justamente porque ele é meio que esse todo acabado que permite essa visualização de modo muito mais fácil, como é com as pessoas que mudam completamente durante um dia de diversas maneiras, porque obviamente o ser humano é desse jeito. A gente também pode falar sobre a literatura e sobre por que ela é importante, por que é importante que a gente a leia devagar, quando a gente pensa numa literatura, num livro que tenha valor pela sua importância histórica. Quando a gente lê um livro sobre a ditadura, por exemplo, a gente não lê aquele livro sobre a ditadura só porque aquele livro representa um momento histórico significativo brasileiro. A gente lê aquele livro de literatura porque aquele livro de literatura mostra que a gente tem uma história, que essa história, como a gente já viu em outros momentos, ela pode se repetir, ou ela se explica a partir de um determinado contexto que talvez possa oferecer semelhanças com o contexto que a gente tenha agora. Então, quando a gente lê um livro, por exemplo, que tenha uma representação muito positiva das mulheres, e esse livro foi escrito, sei lá, na década de 50, e a gente pega esse livro que tem uma boa representação das mulheres, e a gente está lendo esse livro hoje, e a gente consegue comparar, fazer essa comparação de o que a gente ganhou, o que a gente perdeu, o quanto a gente avançou na nossa história. Então a gente consegue fazendo essas pontes de uma coisa que foi escrita anteriormente, que marca um contexto histórico específico, mas que ainda tem pontos no presente, ainda tem valor no presente, justamente porque essa história ela continua no presente, ela vai continuar daqui 50 anos. Então, quando a gente pensa nessa leitura e que seja feita a partir desse valor histórico desse livro, a partir dessa importância histórica desse livro, novamente, a gente precisa de tempo para fazer essas correlações. A gente precisa de um tempo para poder fazer essas comparações. Tá, mas e aí? O que a gente ganhou? O que a gente perdeu? No caso do exemplo do livro da ditadura, será que uma nova ditadura é possível? Será que não é? O que aqui nesse contexto histórico era parecido com o contexto agora, que me permite olhar para o texto de agora e dizer se é possível ou se é impossível uma nova ditadura? Então, todos esses elementos que aquele livro nos oferece, eles estão ali, mas que para que a gente consiga construir pontos com os nossos outros conhecimentos, a gente sempre vai precisar fazer isso de modo vagaroso. Isso sempre vai ser lento. E envolve um tempo, não seja só o tempo da leitura, mas que também é o tempo do pós-leitura. A gente precisa de um tempo depois daquela leitura para que a gente continue digerindo aquilo que foi escrito, para que aquilo continue fazendo sentido para a gente. Se eu pego um livro de fantasia, por exemplo, como é O Senhor dos Anéis, aquela fantasia ela não diz respeito a só aquela fantasia. Eu consigo dialogar aquele universo completamente ficcional, completamente imaginário, eu consigo dialogar com a minha realidade. Se eu pego um livro como o do Machado de Assis, que é muito irônico, eu consigo entender que aquele discurso que é dito, às vezes se refere a um discurso que não é dito, a um discurso que está nas entrelinhas. E essas percepções eu vou conseguir fazer a partir de um amadurecimento na leitura. E esse amadurecimento na leitura ele vai ser feito de maneira lenta, porque todo conhecimento ele é obtido de maneira lenta. Então eu começo a ler e eu consigo fazer essas pontes e consigo construir um paralelo entre o universo do Senhor dos Anéis com o nosso universo, ou eu consigo fazer um paralelo do livro do Machado do início do século XX, de modo completamente irônico. Eu consigo compreender que aquilo que ele dizia naquele momento ainda reverbera no tempo presente. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que a literatura oferece pra gente. Mas principalmente, eu acho, de todos os benefícios que a gente pode citar da literatura e de todos os ganhos e de todas as vantagens que a gente tem quando a gente tem uma prática de leitura frequente, é que ela oferece um diálogo com a nossa própria história. Então, geralmente a gente lê livros ou a gente se apega mais em livros que conversam com a gente. Então, quando a gente conversa sobre um livro com alguém e alguém odiou aquele livro que pra gente é maravilhoso, é justamente porque aquele livro não dialogou com aquela pessoa, porque não dialogou com a história daquela pessoa, ou não fez o sentido que fez para aquela pessoa, porque pra gente fez um sentido particular. Então, quando a gente pensa na leitura literária, a gente pensa especificamente num universo de muitas possibilidades, de um universo de muitas histórias que podem conversar com a minha história e me ajudar a me entender melhor como ser humano, me ajudar a entender melhor a minha relação com as outras pessoas, me ajudar a entender melhor como eu sou como gente, eu quero ser como gente. E isso, novamente, para ficar repetitivo, só vai ser feito, ou a gente só consegue fazer bem, quando a gente entende que a literatura ela precisa ser feita devagar. Porque se a gente
gente faz isso rápido, não tem como a gente conseguir fazer todas essas pontes e pensar em como aquele livro nos afeta, pensar em como aquele livro nos alcança, pensar em como aquele livro conversa com coisas que para mim são importantes. E para além, acho que essa discussão eu trouxe porque além disso, além de toda essa discussão em torno desse conceito, dessa estratégia de leitura que é a questão da leitura dinâmica, isso é uma recorrência quando a gente observa redes sociais que produzem conteúdos aí. É óbvio que uma pessoa que produz conteúdo relacionado à literatura, tem isso como trabalho, ela necessariamente vai ler mais, ou via de regra ela vai ler mais que uma pessoa que não tem aquilo como profissão, isso é básico. Então se a pessoa vive daquilo, se a pessoa ganha dinheiro daquilo, ela necessariamente vai ler mais porque aquilo é a ferramenta de trabalho dela. Só que ainda assim, a pessoa precisa entender que ela precisa de tempo para que aquilo faça sentido para ela. Ainda que ela leia de modo mais rápido, ou com mais frequência, ou em mais quantidade que uma pessoa que não vive disso, ou que não tem isso como profissão, ou que tem a literatura como fonte de trabalho e não só como um aspecto relacionado à sua fruição literária. Pensar sobre isso é sempre muito importante, porque é sempre importante a gente não cair em comparações quando a gente está falando de leitura. Então, se a pessoa ela tem um ritmo de um livro por mês e para ela aquele livro faz sentido, tá ótimo. Se ela lê um a cada 2 meses e aquele livro que ela lê a cada 2 meses faz sentido para ela, ela consegue aproveitar aquela leitura, tá ótimo também. Se a sua frequência é maior ou menor, tudo depende do com quanto você consegue conversar aqui com aquele livro, com quanto você consegue dialogar com aquele livro e o quanto aquele livro consegue conversar com as questões que para você são relevantes. É isso, esses foram os meus incômodos sobre leitura e sobre rapidez de leitura, e sobre necessidade de urgência de muita leitura, que às vezes não faz sentido nenhum.